As notícias internacionais agora. A guerra na Ucrânia completa 6 meses amanhã. O conflito tirou a vida de milhares de pessoas e forçou mais de 10 milhões a deixar o país. Os dias de bombardeio continuam e não há previsão de quando vão acabar. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o comentarista Ricardo Caldas. Boa noite, professor. 6 meses de guerra amanhã, né? Um marco triste para o mundo inteiro e também marca o dia da independência da Ucrânia. Há, inclusive, aí, boatos, informações de que teria um bombardeio em Kiev, a capital, amanhã. O senhor acredita nisso? Acho que isso seria ousado demais. Que informação é essa, professor? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Isso é possível, sim, e estaria dentro da chamada guerra psicológica, né? Que você quer justamente derrotar psicologicamente o seu adversário. Mas os fatos são os seguintes, Paulo. Com 6 meses de guerra, nós podemos afirmar que houve em torno de 10 mil mortos do lado ucraniano. Essa é a notícia, vamos dizer assim, ruim. A notícia menos ruim é que o exército ucraniano contava com cerca de 150 mil membros, mais 100 mil reservistas, e agora estimativas ocidentais, que esse exército estaria entre 350 a 370 mil homens. Ou seja, ele mais que dobrou de tamanho nesses 6 meses com essa chamada à participação. Por outro lado, do lado russo, estima-se, segundo o Pentágono, cerca de 70 a 80 mil mortes de soldados e militares russos e também a perda de cerca de 3 mil blindados. Essas são estimativas, então, do Pentágono. Esse é o balanço real da guerra até agora. Agora, professor, no balanço também real da guerra, né, que o senhor falou de mortes de civis, mortes de militares, cidades completamente destruídas, a safra de grãos começou a sair recentemente, mas esse problema de alimentos no mundo é outro que pega, que é muito importante, né? Exatamente. Essa é uma pequena boa notícia dentro desse desastre humanitário que está acontecendo na Ucrânia. Houve um acordo entre os dois países, mediado pela Turquia e também pelas Nações Unidas, para que justamente a Ucrânia pudesse exportar os seus grãos que estavam armazenados e são importantes para o consumo mundial. Não podemos esquecer que a Ucrânia, assim como a Rússia, responde por cerca de 30% a 33% da produção mundial de trigo, né? E também, no caso da Ucrânia, de girassol. E aí, então, esses produtos estavam basicamente estocados. A Ucrânia estava conseguindo exportar entre 20% a 30% total. Havia o risco, inclusive, de perder essa produção, Paulo, mas com esse acordo mediado pelas Nações Unidas e pela Turquia, então, é possível agora que os navios ucranianos saiam, então, dos portos e possam levar esses produtos aos mercados consumidores, reduzindo, inclusive, a ameaça de fome e aumentando a segurança alimentar do planeta. O senhor falou isso aqui ao longo desses 6 meses de guerra, também falou sobre a usina nuclear de Zaporizhia, uma usina nuclear que houve ali ao longo da semana passada, principalmente grandes informações de que a usina poderia explodir, né, o que seria também outra tragédia, além, claro, da guerra. Isso foi controlado? A gente segue nessa tensão em relação à usina? Infelizmente não, Paulo. A tensão em torno da usina continua. Há relatos de combates próximos a justamente essa usina, que é considerada a maior usina nuclear da Europa. Então, imagine um míssil ou uma bomba, algo chegando nessa usina, o efeito que isso não pode causar em toda a Europa. E, com certeza, a Europa Ocidental está muito preocupada com essa possibilidade, até porque existe o precedente de Chernobyl, como todos sabem, embora nesse caso, né, atualmente não seria possível segurar por tanto tempo as informações como houve lá atrás no caso de Chernobyl, mas de qualquer maneira a Europa está sim muito preocupada com a possibilidade desses combates próximos à usina acabarem levando à destruição da parte central do reator da própria usina. Aproveitando que o senhor falou de Europa, a gente tem mais um minuto, professor. Houve muitas notícias, né, de que a Rússia interromperia ainda mais o fornecimento de gás para os países da Europa. Os países estão se virando como podem, a Alemanha pedindo para as pessoas economizarem gás. Isso, claro, que prejudica e prejudica também a economia como um todo, né? Com certeza, muito bem lembrado. O que está acontecendo, na verdade, é que alguns países que se recusaram a fazer os pagamentos em rublos, como a Rússia exigiu, já tiveram, inclusive, o seu fornecimento cortado. Então, a Rússia não está brincando com essa questão e, em função disso, em função desse corte total de alguns países e de corte parcial de outros, os economistas já estão fazendo previsões para baixo do crescimento da zona do euro. E isso também é muito ruim, né? Essa região como um todo está tendo, então, portanto, uma possibilidade de desaceleração muito forte, podendo chegar à recessão. E o que é pior de tudo, Paulo, só para concluir, as negociações não têm espaço agora mais. Que, professor, são as novidades, as tristes novidades e também um balanço sobre esses 6 meses de guerra que se completa amanhã na Ucrânia. Obrigado.
Até amanhã. Até amanhã.